Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pereira, médico veterinário, pesquisador da Embrapa Gado de Leite e vou apresentar o projeto Caracterização da Pecuária Leiteira de Precisão e Uso de Sensores de Atividade para Diagnóstico de Tristeza Parasitária. Esse foi um projeto financiado pela FAPEMIG, edital universal de 2016, e foi realizado em parceria com as Universidades Federais de Minas Gerais e Universidade de Wisconsin-Madison dos Estados Unidos. A atividade leiteira no mundo inteiro tem algumas tendências e destaca os seguintes: o número de fazendas no mundo que produzem leite vem diminuindo, mas essas fazendas vêm aumentando e o número de animais crescendo e, consequentemente, a produção de leite também, apesar de estar ocorrendo uma diminuição no número de fazendas. Se a gente observar o que está acontecendo no Brasil, essas tendências também são seguidas. O número de fazendas leiteiras reduziu em 35% entre os anos de 2000 e 2018, a produtividade do rebanho aumentou em 87% e a produção total de leite aumentou em 71%. E como consequências dessa evolução e dessas tendências, as fazendas vêm aumentando em escala de produção e os rebanhos aumentando. Isso gera uma complexidade. E dois pontos dentro desse cenário são importantes. O primeiro dele está relacionado o quão importante é a tecnologia para a evolução desse sistema de produção. E o segundo deles é como esse adensamento pode gerar problemas de saúde animal. Em um rebanho numeroso, fica mais difícil acompanhar qual animal está apresentando ou não problema de saúde. Então, dentro desse contexto, o projeto foi concebido para atacar em duas frentes. A primeira foi feita uma caracterização da pecuária leiteira de precisão. Esse foi um primeiro estudo realizado no Brasil. Os estudos existentes no mundo, eles foram realizados na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania, e esse é o primeiro que caracteriza como os produtores de leite estão usando e qual a percepção desses produtores quanto às tecnologias que estão disponíveis e as que eles gostariam de estar utilizando. E na segunda frente, nós trabalhamos com a avaliação de uso de sensores para detecção da tristeza parasitária, uma das principais doenças presentes nos rebanhos leiteiros do Brasil que causam danos e que reduzem a eficiência das fazendas leiteiras. Então vamos iniciar falando um pouco dessa caracterização da pecuária leiteira. Nós fizemos um questionário que foi distribuído online usando a plataforma Google Forms. Ela foi de 2018 a 2020, era composta por 22 perguntas. Esse link, então, foi enviado aos produtores e a gente obteve informações sobre o produtor, sobre a localização e perfil da propriedade, sobre indicadores zootécnicos, sobre as tecnologias de precisão disponíveis e sobre a visão do produtor quanto à utilidade e razões para investir ou não em tecnologias de precisão. Então, com essas respostas, geramos um banco de dados numa plataforma Power BI. Vou mostrar apenas alguns exemplos. Essa plataforma vai estar disponível online para todos que tiverem interesse. Então, essa é uma primeira tela de um relatório no Power BI, onde a gente tem uma visão geral dos dados obtidos nesse projeto. Então, esse questionário abrangeu produtores localizados em 20 estados e 308 municípios, num total de 448 fazendas, que em média tinham 5,66 funcionários, adotavam 1,13 tecnologias. Todas essas fazendas, essas 448 fazendas, produziam 2 milhões de litros por dia. A relação leite-funcionário foi de 561,55 e de 3.700, e em média essas fazendas produziam 3.780 litros por dia. Então dá para ver que a pesquisa abrangeu quase todo o território nacional e principalmente as regiões sul, centro-oeste, sudeste e uma parte do nordeste, que são bastante representativas no que se diz respeito à produção de leite do Brasil. Explorando um pouco esse banco de dados, a gente observa aqui que o maior número de fazendas respondentes abrangeu produtores que produziam menos de 1.000 quilos de leite e uma porção menor que produziam mais de 10 mil quilos de leite, chegando próximo aí a 9%. E essa é uma plataforma dinâmica que a gente consegue visualizar de diferentes formas, e aqui eu optei por mostrar como que muda o perfil de um produtor que produz menos leite e tem menor número de vacas. Então, separando aqui produtores que
produzem menos de 1.000 litros. Olha como é que muda a característica dessa fazenda. Foram 212 fazendas com esse perfil, o número de funcionários 1,99 por fazenda. Essas fazendas adotam em média meia tecnologia e exploram principalmente a raça Girolando. Em contrapartida, se a gente pegar os produtores que produzem mais de 5.000 quilos de leite, foram 81 fazendas que se enquadraram dentro desse perfil de produzir mais de 5.000 quilos de leite, que tinham em média 22 funcionários, adotavam em média 2 tecnologias, exploravam principalmente animais da raça holandesa e tinham mais de 200 animais, geralmente mais de 200 animais na fazenda. Então, esse aqui foram alguns formulários elaborados para essa apresentação que mostram como que as fazendas mais produtivas acabam adotando mais tecnologias. Partindo para a segunda frente de ação do projeto, vamos falar um pouco do uso de sensores de atividade para diagnóstico de tristeza parasitária. Os sensores de atividade de ruminação são os dispositivos mais utilizados hoje, principalmente para detecção de cio e também para avaliação da saúde animal. Esse dispositivo já tem inteligência para despertar alertas para identificar a possibilidade de doença de algum animal. Portanto, a hipótese desse nosso estudo é que um animal acometido por anaplasmose vai ter alterações na ruminação, no índice de atividade, e esses dados podem ser utilizados para desenvolver modelos capazes de predizer essa doença. Ou seja, hoje os colares já fazem um alerta com possibilidade de doença. Entretanto, não é específico para uma doença. Como a tristeza parasitária é muito importante, a gente optou por desenvolver modelos que forem para verificar se era possível desenvolver modelos para predizer essa doença. Então, aqui temos uma foto de um bezerro com vários dispositivos tecnológicos. A gente induziu em parceria com a FMG, eles têm uma cepa patenteada de anaplasmose que causa doença no animal. Então a gente tinha esses sensores nos animais e mediu diversas variáveis para saber como que era o padrão de variação na atividade e na ruminação. Nos próximos gráficos, a gente observa. Esses 3 primeiros gráficos mostram que esse inóculo realmente induziu a doença no animal. A anaplasmose ataca as células sanguíneas, então ela diminui o número de hemácias, diminui o hematócrito, que a gente está chamando aqui de volume globular, VG. Então a gente observa que esse aqui é um perfil de um animal sadio, quando o parasita aumentou, ou seja, a rickettsemia aumentou, houve uma quebra dessas hemácias e uma redução do volume globular. E, consequência disso, o animal teve febre, aumentou a temperatura retal. E olha o que aconteceu com os dados gerados pelo colar. Dados de ruminação e de atividade. A ruminação reduziu em 34% e a atividade em 11%. Ou seja, a nossa hipótese parece que é verdadeira. Então, nós aplicamos uma abordagem de aprendizado de máquina. O que é isso? A gente mostrou para o computador o que era um perfil de um animal sadio. Então, um animal sadio tem esse perfil aqui do menos 30 ao menos 15 dias. O animal não está acometido pela doença. E o animal doente, ele tem uma alteração, ele tem uma redução de ruminação. Então, a gente mostrou isso e desenvolveu modelos e fez uma validação desses modelos. E com os resultados, a gente vê que é uma possibilidade bem promissora. Nesse gráfico aqui, a gente observa o volume globular. A doença aconteceu aqui no dia 0, menos 2 e 1, onde a gente tinha o menor volume globular. E a gente observou que que esses modelos conseguiam predizer essa doença com 5 dias de antecedência. E os valores de acurácia, levando em consideração a variável atividade, foram de 91% e o de ruminação 85%. Né? E valores de sensitividade e especificidade muito altos também, mostrando que é possível predizer com antecedência essa doença e tomar uma iniciativa de controle mais rápido. Então, consequentemente, a gente consegue fazer aquela intervenção. A gente gerou os dados, esses dados foram processados por metodologias de inteligência artificial e foram capazes
de identificar a doença de forma curada, e aí o fazendeiro, o veterinário, tem a possibilidade de iniciar um tratamento precoce, reduzindo a mortalidade, a morbidade e aumentando o lucro da produção. Então foram esses os principais resultados do projeto. A gente agradece pela atenção. Está aqui o meu e-mail, estamos disponíveis na Embrapa, né? E gostaria de agradecer aqui também a Vanessa, estudante de doutorado da UFMG, que foi a estudante responsável pela condução experimental junto com as colegas Laiane e Gleicinha para gerar esses resultados que podem ter um grande impacto, né, para o sistema de produção de leite brasileiro.